Uma outra coisa que eu sempre ouço no consultório é isso aqui, ó. Meu filho repete tudo dos desenhos animados, mas ele não fala espontaneamente, né? Ou seja, nesse caso aqui, uma criança que tem ecolalia tardia, então ela pega trechos ali de desenho animado e fica falando. Mas quando você pergunta uma coisa para ela, qual a cor disso aqui? Qual o seu nome? Qual que é o nome da professora? Com quem que você brincou na escola? Ela não sabe. E aí, a gente precisa voltar num conceito que é um conceito antigo e que, infelizmente, tem sido pouco falado atualmente, que são os processadores Gestalt de linguagem. Prestem bem atenção, porque isso é uma coisa muito importante e isso pode mudar a forma como você está ensinando fala para o seu filho, ou para o seu paciente, ou para o seu aprendiz. Então, olha, o termo Gestalt, processador Gestalt de linguagem, ele é um termo que ele começou a ser utilizado na década de 80 e, como eu disse a vocês, infelizmente hoje ele tem sido pouco utilizado. Gestalt é uma palavra que vem do alemão que significa padrão. Padrão no sentido de conjunto de coisas, né? Um padrão, uma forma em conjunto, né? Então, o que a gente sabe hoje? Que pessoas típicas, crianças típicas, a gente chama de processadores analíticos de linguagem. O que significa isso? São pessoas que utilizam principalmente o lado esquerdo do cérebro para aprender a falar. E como que essas pessoas típicas, os neurotípicos, aprendem a falar? Habitualmente, eles aprendem a falar do menos para o mais, ou seja, eles vão aprendendo primeiro alguns sons, depois eles aprendem fonemas, eles percebem que esses fonemas eles conseguem ir se juntando e compondo palavras pequenas e de sílabos, por exemplo, bola, pato, rato, mato, sapo, e depois eles percebem que eles são capazes de falar palavras um pouco maiores e depois eles percebem que eles começam a juntar essas palavras e formar frases, depois sentenças cada vez maiores e depois eles criam um discurso linguístico. Ou seja, o neurotípico, ele vai aprender a falar da palavra para o contexto geral. O que é o processador Gestalt de linguagem? É o sujeito que faz o caminho oposto. Ele primeiro aprende a falar uma frase muito longa, mas ele não sabe falar palavras. Normalmente, os processadores Gestalt de linguagem, eles usam mais o hemisfério cerebral direito para falar. Então, daí você vai falar, tá, Paulo, mas como é que eu sei se meu filho é um processador Gestalt de linguagem ou não? Crianças que usam a ecolalia sem usar a fala fluente funcional, normalmente são processadores Gestalt de linguagem. Então, aqui, ó, eu dei aqui algumas manifestações clínicas que você pode observar nas crianças que são processadores Gestalt. Então, primeiro, uso frequente de ecolalias, né? Então, ela fica pegando ali pedaços de desenho animado, pedaço de frases que o pai falou para ela e ela repete aquilo muitas vezes fora de contexto. Segunda, preferência por aprender frases inteiras do que palavras. Então, crianças que têm mais facilidade para aprender frases longas do que palavras isoladas. Terceiro, dificuldade para iniciar a responder perguntas. Por quê? Porque se você fizer uma pergunta para a criança, qual é essa cor? A resposta seria, por exemplo, azul. Azul é uma palavra isolada, mas ele é processador Gestalt, ele não sabe falar a palavra isolada, ele só consegue falar uma frase inteira. Quarto, evolução gradual da linguagem, ou seja, ele vai se movendo de uma repetição pura, de uma ecolalia pura, lentamente para uma linguagem que ela é mais espontânea. Quinto, grande habilidade para imitar as coisas, né? Então, crianças que são processadoras Gestalt de linguagem têm muita facilidade para imitar sons, para imitar ruídos, para imitar a fala de outras pessoas. E aí você vai me dizer, Paulo, mas é importante eu saber se meu filho é um processador analítico da linguagem ou é um processador Gestalt de linguagem? É absolutamente fundamental. Por quê? Porque se ele for um processador Gestalt de linguagem, existem técnicas específicas para ensinar essas crianças. E eu dei aqui 4 exemplos para vocês. Claro, gente, isso aqui é do campo da fonoaudiologia, né? O fonoaudiólogo é o especialista da fala, da comunicação e da linguagem, entre outras coisas. Mas é para vocês terem uma ideia, até para discutirem isso com o fonoaudiólogo. Então, por exemplo, uma boa técnica para você ensinar processadores Gestalt de linguagem é intervenção baseada em script. O que significa isso? Eu não acabei de ensinar que o processador Gestalt ele aprende frase inteira? Então é muito mais fácil você ensinar uma frase inteira do que você ensinar uma palavra. Então, por exemplo, você vai ensinar o teu filho a cumprimentar uma outra criança. Se você tentar ensinar assim, ele é processador Gestalt. Se você tentar ensinar assim, filho, todas as vezes que você encontrar um amiguinho da escola, você vai falar oi, a chance dele aprender é muito pequena.
Agora, se você ensinar uma frase inteira do tipo, filho, todas as vezes que você encontrar um amiguinho da escola, você vai falar, oi, meu nome é Paulo, posso brincar com você? A chance dele aprender isso é muito maior. Daí você vai dizer, Paulo, mas isso não tem sentido. Como que ele não aprende uma palavra e aprende uma frase inteira? Porque a forma como ele processa a linguagem é totalmente diferente da forma como você, que é processador analítico, desenvolveu a linguagem. Outra dica, reforço de palavra-chave. Ou seja, ele não sabe já uma frase inteira. Então vamos supor que essa criança que é uma processadora Gestalt, ela sabe a seguinte ecolalia. Quando a vida te decepciona, qual a solução? Continue a nadar. Ela já sabe essa frase. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar essa frase que ela já sabe, vai pegar uma palavra que tem nessa frase, por exemplo, a palavra nadar, e vai derivar essa palavra em outros contextos. Por quê? Porque ela já sabe falar nadar. Você não vai ter essa dificuldade. E aí você pega essa palavra nadar e fala assim, olha, a gente pode nadar numa piscina, a gente pode nadar num rio e a gente pode nadar numa praia. E aí, a partir dessa palavra que essa criança já sabe, você vai ensinar o uso da palavra nadar em outros contextos. Por exemplo, na piscina, num rio e na praia. Terceiro exemplo, apoio visual. Processadores Gestalt de linguagem têm um processamento visual muito mais desenvolvido do que processadores analíticos. E se essa parte daquele cérebro é desenvolvido, nós precisamos usá-la. Então, você criar contextos com imagens para ensinar essa criança a falar utilizando imagens, a tua chance de desenvolvimento de fala aumenta muito. Quarto, e esse talvez o principal, uso da música, né? A gente sabe, pessoal, que a música ela é processada nos dois hemisférios cerebrais, né? O processamento musical no cérebro ele é extremamente complexo. A música ela é processada nos dois hemisférios cerebrais. Mas o hemisfério cerebral direito, ele trabalha com componentes muito complexos da música. Por exemplo, com a harmonia, por exemplo, com a entonação, por exemplo, com a ritmicidade. E como os processadores analíticos, os processadores Gestalt de linguagem usam mais o hemisfério direito e todas essas capacidades musicais estão no hemisfério direito, este grupo de processadores Gestalt de linguagem são muito mais sensíveis à musicoterapia, desenvolvem muito mais com a musicoterapia do que os processadores analíticos.